Olá, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da classe dos juniores. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje estamos na lição de número 2, Deus escolhe libertadores. E vamos à nossa conversa de professor? Em meio a um tempo de tão pouca fé e temor ao Senhor, os juízes foram relevantes. Deus chamou homens e mulheres que tivessem coragem para pregar a verdade e levar o seu povo a uma vida de retidão. Naquele contexto, os juízes desempenharam um papel importante que não só os levaria a vitórias, como também os conduziria à comunhão com o Senhor. Enquanto tinha um líder que o direcionasse conforme a vontade de Deus, o povo de Israel vivia em obediência. A partir desse exemplo, percebe-se a importância de uma liderança que ande conforme a orientação divina. Você, professor, foi escolhido pelo Senhor para liderar numa geração que tem se esquecido dos princípios da palavra de Deus, tal qual na época dos juízes. A palavra para você é coragem. Esta é uma qualidade desejável para um professor de escola dominical. Coragem para guiar as crianças no caminho do Senhor e alcançar aqueles que ainda não são crentes. Que a sua força venha da convicção do seu chamado e da fé que você deposita em Deus e na sua palavra. Você tem tido fé? Fale sempre do que está escrito no livro da lei, Josué 1:8. Estude, medite, busque ferramentas, ensine com amor e entusiasmo para que por meio da sua vida seus alunos possam ser transformados e levados a uma experiência única com Deus. Então você tem um papel muito importante nessa obra para que o Senhor o chamou. Deixamos os versículos para meditação durante esta semana. Segunda a sábado, você tem aí um versículo por dia para usar durante seu devocional, durante seu momento com o Senhor, e são versículos que já vão te ajudar a estudar para essa lição. Vamos orar então, iniciar a nossa aula sempre orando, sempre indo ao Senhor, levando nossos pedidos, nossos agradecimentos, que devem ser mais do que os nossos pedidos, porque nós temos com certeza muito mais a agradecer do que a pedir, né? Então, ore com as crianças. Louvor, deixamos bondade de Deus, porque o nosso Deus é bom. Essa é uma qualidade dele, ele é muito bom, boníssimo. E é aquele hino que a gente já conhece, né? És fiel em todo tempo tu és tão bom. Cante com as crianças, elas já conhecem com certeza e é um hino muito lindo. Plano de frequência. Hoje é o estado do Paraná. Deixamos a bandeira lá no Google Drive. Você pode estar imprimindo essas bandeiras e levando para as crianças, né? Mostrando para elas. Pode levar alguma curiosidade sobre o Paraná e orar pelos nossos irmãos de lá, por aqueles que ainda não foram alcançados. E peça para as crianças sempre assinalarem lá na lição do aluno o número da lição que está sendo estudada hoje. O objetivo da nossa lição, então, de número 2, é destacar que Deus escolheu homens e mulheres para livrar o seu povo do domínio de povos que insistiam em oprimir os israelitas. Deus escolheu homens e mulheres e Deus deu o seu mandamento ao seu povo, né? O nosso Deus, ele é misericordioso. Mas é muito melhor nós vivermos em obediência. Nós vimos na lição de número 1 que o povo foi desobediente. E a desobediência traz consequências. O versículo de hoje está lá em Salmos. Trouxemos aqui, tem lá no Drive também. Ó Senhor, Tu és bom e perdoador, e tens muito amor por todos os que oram a Ti. Olha que versículo lindo. O Senhor tem muito amor por todos os que oram a Ele. E Ele é bom e perdoador. Que coisa maravilhosa. A sugestão de hoje qual é? Deixamos essas imagens lá no Google para você baixar no Google Drive. E aí você vai usar, são 4 emojis. Então, o primeiro emoji, você mostra para as crianças. Ó Senhor, Tu és bom
né? O emoji ali com uma auréola na cabeça. Que o Senhor é bom e perdoador, ali um abracinho. Aí o coração, e tens muito amor, e a mãozinha orando por aqueles que oram a ti. E aí você pode deixar esses emojis, eles são bem grandes, a folha, no tamanho de folha A4, deixei bem grandão mesmo. Você cola no quadro e aí vai repetindo com as crianças. Ó Senhor, Tu és bom e perdoador, e tens muito amor por aqueles que oram a Ti, até eles gravarem ali, visualizando os emojis. E aí lá no final nós colocamos uma lembrancinha com esses emojis. Dinâmica. Então hoje como nós vamos introduzir o papel que os juízes tiveram para o povo de Israel, eu confeccionei ali para vocês todos os 14 juízes. Então, Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão e os demais estão todos lá no Drive. Assim, ó, eu coloquei em miniatura para vocês darem uma olhadinha. Eu não consegui trazer aqui em mãos, mas está tudo lá nas pastinhas para vocês fazerem o download e usarem na aula de hoje. Vocês podem fazer um mural com as crianças, já ir conversando com elas um pouquinho, falar o nome de cada juiz e que a gente vai aprender melhor sobre eles no decorrer das aulas. Mas você já pode confeccionar aí esse mural, que vai ficar bem bonito, com a ajuda das crianças. E se quiser utilizar as imagens que a gente deixou ali para vocês, também vai ser bênção de Deus. Chegamos para o momento já da palavra. Então, como nós vimos na aula passada, o povo ele foi desobediente. O Senhor havia prometido que estaria com eles na conquista dessa terra que Ele prometeu. O Senhor não precisava prometer nada, né? Não precisava. Mas se Ele promete, com certeza Ele cumpre as suas promessas. O Senhor quer ver o seu povo bem, mas para isso o povo tem que ser obediente. Tudo que o Senhor nos pede é para o nosso bem. Ele conhece o nosso amanhã, conhece daqui um ano, o Senhor sabe de tudo e as suas promessas Ele cumpre. Então aqui na imagem de número 1, nós vamos ver que o povo ele se afastou do Senhor, eles conquistaram a terra junto com Josué. Josué ele morreu com 120 anos e durante todo o tempo da sua vida o povo foi obediente, como nós lemos lá na nossa conversa de professor. O líder, ele é muito relevante na vida de uma comunidade, de um povo, de uma igreja. Se é um líder que teme ao Senhor, esse líder ele vai servir com certeza de bênção. E Josué foi assim. Porém, após a morte de Josué, o povo, aquela nova geração que veio, que não conhecia, que não havia visto com os seus olhos tudo o que Deus havia feito. Mas vejamos bem, aquela nova geração eles não haviam visto com os seus olhos, mas os pais não ensinaram quando eles eram pequeninhos? Não ensinaram, não passaram aqueles ensinamentos para a próxima geração. Eles sabiam, mas muito pouco. Os pais, eles não haviam ensinado com afinco, com zelo, aquilo que o Senhor havia pedido, aquilo que o Senhor havia mandado. Então, na nossa lição, vai dizer assim, lá no início, ó, no início da história, depois que o líder Josué morreu, surgiu uma nova geração de israelitas que não conhecia o Senhor. Mas como assim não conhecia o Senhor? Os pais não passaram aqueles ensinamentos adiante. E mais do que isso, os pais não tinham uma comunhão. Porque mesmo se você não passa o ensinamento para o seu filho, ele vai aprender através do seu exemplo. Então aí a gente já vê, e dá até vontade de chorar, né? Como era um povo que infelizmente não aprendeu nada. Não aprendeu nada com o que o Senhor ensinou, com tudo que o Senhor fez e não passaram adiante. E aí aqui nós temos a imagem daquele povo se misturando com o povo daquelas terras que eles conquistaram e adorando os seus deuses, as suas imagens
E aí você mostra para as crianças, olha só, como eles se afastaram e não conheciam o Senhor que libertou os seus antepassados lá do Egito. E na imagem de número 2, na figura de número 2, nós vemos o seu povo, então, o povo de Israel sofrendo, oprimido, sendo escravizado por aqueles povos que deveriam ter sido expulsos e que eles não fizeram assim. Eles decidiram se juntar, ficaram com medo, não creram, não foram tementes àquilo que o Senhor havia pedido. Então, na imagem de número 2, aí vem o sofrimento por causa da sua desobediência. E na imagem de número 3, que eu achei muito linda essa imagem, mas que infelizmente eu não consegui deixar para vocês hoje lá no Drive, não consegui nem na aula passada e nem nesta, mas nas próximas nós prometemos que estarão lá de volta as imagens na pastinha Visuais da História. Mas você que adquiriu a sua pasta de visuais, que tem condições de mostrar para as crianças essa figura, é muito linda. Aqui são os juízes, homens e mulheres que o Senhor levantou para ajudar o seu povo, para salvar, resgatar o seu povo daquela opressão dos outros povos. A Bíblia vai nos dizer que o povo ele se afastava, mas daqui a pouco, no momento de sofrimento, eles lembravam, eles se recordavam do Senhor. Aí eles iam e oravam e clamavam e rasgavam suas vestes em sinal de tristeza profunda. E o Senhor, como é misericordioso, como é bom, como é perdoador, ele se voltava para o povo novamente e salvava e ajudava e enviava juízes segundo o seu coração para ajudar o povo. Mas na nossa lição nós vamos ler que Israel vivia um tempo difícil na sua comunhão com Deus. Eles permaneciam por um tempo na obediência aos mandamentos, mas rapidamente eles se esqueciam e se deixavam influenciar por aqueles povos idólatras. Mas o Senhor, misericordioso e bondoso, sempre enviava alguém. Quando o povo se voltava para ele, se arrependia dos seus pecados, dos seus erros, o Senhor ouvia. E esse é o nosso Deus. Quando nós nos arrependemos de coração, Ele nos envia ajuda, Ele nos envia recurso, Ele estende as suas mãos para nós. Mas nós não devemos ficar provando o Senhor assim, ficar sempre oscilando na presença de Deus. Nós devemos permanecer firmes, né? Não ficar chateando o nosso Deus maravilhoso, ficar usando da sua bondade para toda a vida pecar. Não, nós devemos ser fiéis a Ele, como Ele é fiel a nós. E assim o povo precisou desses juízes, que eram líderes segundo o coração de Deus. E nós vamos aprender durante esse trimestre. Resposta das atividades está aí na telinha para você. Então, ali tem um caça-palavras, que as crianças vão ter que procurar aquelas palavrinhas. Já precisa de uns 5, 10 minutinhos para eles conseguirem fazer, né? Ali, número 2, risque os números e descubra a mensagem secreta. Então, tem uma mensagem secreta. Essa atividade de hoje é bem legal. Eu não coloquei nada além disso, porque lá no início nós vamos fazer uma introdução aos juízes, vamos fazer aquele mural, então já vai tomar bastante tempo da nossa aula. Claro, se você quiser utilizar aí as nossas ideias. Sugestão de lembrancinha, pessoal. Ó Senhor, Tu és bom e perdoador, tens muito amor por todos os que oram a Ti. É o nosso versículo de hoje. Você vai entregar aí cartõezinhos para as crianças levarem para casa e continuar memorizando esse lindo versículo. Concluímos a aula de hoje, muito agradecidos pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Nosso Deus é tão bom, né? Ele sempre tem algo novo a nos ensinar. E já convide as crianças para a aula que vem, aula de número 3, Otiniel e os Mesopotâmios. Nós vamos conhecer o primeiro juiz. E ore com as crianças, finalizando a aula, e que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você que tem nos acompanhado, deixado seu comentário, sugestões.
Nós estamos sempre de olho ali e somos muito gratos pela sua vida e por você que tem orado por nós. Que Deus abençoe a sua aula e nós nos vemos na aula de número 3, se Deus quiser.